Olá, bem-vindo à aula 26 do curso Torna-se um Ninja Excel, e hoje eu vou falar sobre a função C, tá? Na planilha aqui 11 eu criei como uma espécie de boletim. Então eu criei aqui a coluna alunos, as colunas de primeiro ao quarto bimestre, a média, e aqui em resultado é onde nós vamos aplicar a função C, tá? Antes da gente utilizar a função C, você vai ter que entender a finalidade desses sinais, tá? Isso aqui provavelmente você já deve ter aprendido na escola, né? Esses sinais, que é o maior que, menor que, diferente, maior ou igual, menor ou igual e o igual. E aqui eu tenho uma regra. Então qual que é a regra? Se a nota do aluno for maior ou igual a 7, eu quero apresentar aqui uma mensagem aprovado. Quero que apareça aqui então a mensagem que ele está aprovado, tá? Se for menor que 7, reprovado. Então como que você vai fazer? A nota que nós vamos utilizar para checar se o aluno aprovou ou não é a média, certo? Que é a média de todas as notas dos bimestres. Então eu vou escrever aqui assim, igual se, abre parênteses, se quem? Se a média, então, que representa a célula F3, for o quê? Vou fazer essa condição aqui, ó. For maior ou igual a 7, certo? Por que 7? Porque é a regra que eu quero. Se for maior que 7, é aí que vai aparecer a mensagem que está aprovado. Então, se for maior que 7, ponto e vírgula, tá? Então, eu já passei aqui pelo meu teste lógico, ó. Esse pedacinho aqui, esse trecho, é meu teste lógico. E aqui é o valor que eu quero apresentar. Qual é o valor? Essa mensagem, aprovado. Então eu vou escrever lá, abre aspas, tá? Toda mensagem que você queira apresentar, aprovado. Você coloca entre aspas. E aí você fecha. E, caso contrário, você separa para um ponto e vírgula. Qual que é a outra probabilidade? Se for maior que 7, aprovou. Se for menor que isso, reprovou. Então você coloca ponto e vírgula e escreve o próximo, ó, reprovado. Fecha aspas e fecha o parênteses, tá? Dá Enter. E olha só, aqui apareceu aprovado porque a média está acima de 7. Então se eu fazer um teste aqui, ó, vamos supor, vamos reprovar ele, ó, colocar 1 aqui, obviamente a média caiu, certo? Ficou abaixo de 7 e reprovou o cidadão. Tá ok? Uma outra forma de você fazer isso, você também pode utilizar pela barra de fórmulas. Tá? Então como que a gente faria aqui? Você vem aqui, deixa na célula que você quer apresentar o resultado e vem aqui na barra de fórmulas. Ó. Você vai ter que saber onde que está o se. Geralmente, se você não sabe, aí você coloca todas e dá uma buscada geral. Aqui, como eu já sei, né, ele faz parte de uma categoria lógica, então ele já vai estar aqui, ó, você coloca lógica, seleciona se, dá um OK lá. E a primeira coisa que ele pede aqui, ó, é a mesma coisa que quando a gente está montando, ó, teste lógico. Quem que vai ser? Vai ser o valor da média. Então você pode vir aqui ou clicar direto ou escrever a célula aqui, também pode ser, tá? Então vai ser, se F3 for maior ou igual a 7, o que eu quero que apresenta? Então você vai digitar na célula de baixo aqui, ó, no campo de baixo. Aprovado. Caso contrário, né, se não for, reprovado. Opa, reprovado. Tá ok? E olha só que interessante, ele já montou a fórmula aqui para você, ó. Tá? Conforme você vai escrevendo, ele já monta a fórmula aqui para você. Dá um OK. E olha aí, ficou lá, média 6, reprovado. Se eu colocar aqui de novo um 10, ele vai ficar com média acima de 7, aprovado. Ok? Então está funcionando aí. Uma outra forma de você fazer, você observou que eu utilizei a condição, se for maior que 7, aprova, né? E caso contrário, ele faz o reprovado. Vou mostrar agora a condição de baixo, ó. Se for menor que 7, reprovado, caso contrário, aprovado. Como que você faria? Então você apaga aqui, vamos lá. Vamos fazer manual para a gente praticar? Então você vai fazer assim, ó, igual se quem? Se a média for menor, né? Que agora eu vou fazer o inverso. Se for menor que quem? Que 7,
ponto e vírgula. O que você quer que apresente? Reprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, qual que é? Se não for isso, vai ser qual? O outro. A outra probabilidade. Vai ser aprovado. Ok? E aí você fecha parênteses. Olha só. Tá? Então você pode fazer de duas formas. Ou você faz uma e atribui a outra, ou vice-versa, né? Tanto faz. Tá ok? E aí, para você ver se está funcionando, ó, digita aqui um valor, ó, pô, 2 agora, olha lá, vai ficar com a média ainda abaixo de 7. Está reprovado. Se quiser fazer para as demais aqui, ó, só dá um duplo clique nesse e ele faz para as demais, ou puxa e arrasta. Tá ok? Bem, vamos ver outro modelo aqui, ó, outro exemplo. Esse aqui é uma planilha, tá, de planos empresariais. Então suponhamos aqui nós temos alguns clientes, alguns valores que eles gastaram, né, e alguns planos. Então nós temos aqui o plano, ó, prêmio, prata e econômico. Qual que é a regra aqui, ó? Então vamos supor que o cliente que comprou, né, que pagou o plano prêmio, nós vamos dar então um desconto de 10% para esse cliente, tá, no valor total aqui, ó. O plano prata vai receber um desconto de 5 e quem comprou o plano econômico não vai receber nenhum desconto. Então como que a gente faria isso aqui? Vai lá, igual se quem? Vou pegar a célula que está aqui, tá? Vou fazer um comparativo aqui, que agora nós vamos analisar string, texto. Então se a informação que estiver aqui, que é o C3, for igual, então vou fazer essa condição primeiro, ó, for igual a prêmio, ou seja, se aqui estiver escrito prêmio, fecha aspas, ponto e vírgula. Agora nós vamos aplicar aqui o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos dar o que? O desconto, ó. Então vamos dar um desconto para quem? Para essa célula, ou seja, para esse valor, ó, por R$120, que representa B3. Então vamos pegar B3 e vamos subtrair pelo desconto. Quem que vai ser o meu desconto? Vai ser menos quem? O próprio valor, 120, vezes 10%. Tá ok? Então aqui ele vai calcular o desconto. Ó, vou pegar o B3 vezes 10 e aqui vai dar o desconto. Eu vou pegar o valor integral e vou subtrair com desconto. Tá? Feito isso, se ele não for prêmio, o que ele pode ser? Pode ser prata, lembra? Então nós temos que criar um outro se. Como esse aqui são três regras, né? No anterior você viu que eram duas, então não precisaria de outro se. A gente colocava assim, ó, se for isso, faça isso. Se não for caso contrário, a gente já colocava a mensagem, lembra? Neste caso, como são três, nós vamos ter que criar mais um se, que é para representar o prata. Então como que ficaria? Se, abre parênteses, se quem? Se ainda essa célula, ou seja, a célula C3, então você digita lá, C3, for igual a quem? Ao plano prata, certo? Fecha aspas. O que vai acontecer? Aí você coloca um ponto e vírgula. Eu quero calcular um desconto de 5%. Então você vai aplicar o 5% em quem? Na célula do valor aqui, ó. Tá? É que a fórmula agora está crescendo, acabou tampando o valor que estava aqui, mas é a célula B3. Ó. Então você pode clicar aqui no cantinho que ainda pega ele. Ó. Então vai ser B3, tá? Que é igual aqui, ó, menos quem? O B3 de novo, que agora eu vou calcular o desconto, ó. Menos B3. E vou aplicar quantos por cento de desconto? Vou aplicar nesse caso aqui 5. Tá? Fecha. Ponto e vírgula. Que mensagem que você quer que, no caso agora, como eu já fiz, ó, se for prêmio, dê um desconto de 10%. Se for prata, dê um desconto de 5%. Se for, no caso aqui, ó, tampou, mas se for o que? O econômico, eu não vou dar nenhum desconto, olha lá, nenhum desconto. Então basta eu falar assim, se não for prêmio e não for prata, simplesmente vai ser o valor que ele vai pagar, vai ser a célula B3. Então você fala assim, ó, simplesmente não vai ser desconto, não vai ter desconto nenhum, vai ser simplesmente o valor que você vai pagar, tá? Fecha um parênteses,
fecha o segundo, olha lá. Então esse verdinho aqui está fechando esse aqui, e o pretinho aqui está fechando o último, tá? Sempre reparando pelas cores aí você vai saber fechar os parênteses corretamente. Enter. E olha só. Então se aqui, ó, no caso está econômico, olha lá, ele vai pagar 120, olha lá, nenhum desconto. Se aqui for prata, olha lá, ele vai calcular um desconto, ela vai dar um desconto de 5%. Tá? Vamos arredondar isso aqui para ficar mais fácil, ó. Vamos supor se fosse 100. Olha lá. Então ele vai pagar 95, tá? Porque é um plano prata. Se fosse um plano premium, olha lá, vai dar um desconto de 10% sobre 100. Tá ok? E aí, para você fazer os demais, basta você puxar a fórmula. Certo? Este outro exemplo aqui, ó, é um controle de vendas. Então a regra é a seguinte, eu tenho aqui os vendedores e eu tenho aqui as vendas, né? Então suponhamos aqui, ó, deixa eu fazer um teste, ó. A regra é o seguinte, se a meta estabelecida for igual ou maior, eu quero que apareça a mensagem meta atingida. Se a meta estabelecida for menor, vai aparecer uma mensagem meta não atingida. Então a meta está aqui, ó. Aqui eu estabeleço a meta e vou me basear nessa célula. Então vamos supor aqui, ó, como que você aplicaria. Se quem? Se o B3 for maior ou igual a quem? A essa célula aqui, ó, F2, ou seja, a célula da meta, se esse valor for maior ou igual a meta, ou seja, se a venda de um determinado vendedor for maior ou igual à meta, o que você quer que ele faça? Eu quero que ele apresente essa mensagem aqui, ó, meta atingida. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, abre aspas, escrevo lá, ó, meta atingida, fecha aspas. Caso contrário, aí você só põe um ponto e vírgula. Caso contrário, qual mensagem que você quer que ele apareça? Meta não atingida. Fechou. E fecha parênteses. Enter. Olha só. No caso aqui o valor, ó, tá R$120. A meta é 50 mil. Vamos colocar valores maiores aqui, ó. Vamos supor 50 mil. 1, 2, 3. Olha só. Olha lá. Se for igual ou superior à meta, meta atingida. Se eu colocar aqui, ó, 49.999, olha só, por causa de R$1, olha lá, meta não atingida. Tá ok? E aí você pode puxar a fórmula e ele faz para as demais. Ó, e aí você vai fazendo um teste aqui, ó. Por exemplo, 120 mil, certo? 100 mil, 45 mil e assim por diante, olha lá. Ah, olha só que interessante que aconteceu. Ó, 45 mil deu como meta atingida. Por quê? Olha só que interessante. Quando eu puxo a fórmula, ele já faz uma sequência. Ele pega aqui, ó, B3 maior ou igual a F2. Aí ele pegou o F3, observe, ó. Ele está pegando de baixo. Então, para eu travar essa célula aqui, para ele entender que essa célula aqui, a meta é fixa, ela sempre vai ter que pegar da F3, no caso da F2, você usa um símbolo aqui, você usa um botão, uma tecla aqui no seu teclado, que ele vai fazer o travamento dessa célula. Ou seja, ele só vai rotacionar, ou seja, ele só vai fazer a rotação dessa célula aqui, que aí ele vai pegando, ó, B4, B5, for maior igual a célula F2, então você precisa travar essa célula. Então você usa o F4, seleciona e pressiona F4. Ele vai aplicar esses símbolos aqui, ó, esses caracteres, vai colocar um cifrão antes do F e antes do, no caso aqui, ó, antes da coluna e antes da linha, tá? Se você não lembrar dessa tecla, né, por exemplo, tá lá assim, ó, F2, você pode vir aqui e colocar manualmente, ó, só lembrando,
antes da coluna, representado pela letra F, e antes da linha, ó, representado pelo 2 aqui, tá? E olha só, aí depois que você travou, você vem e arrasta para os demais. E aí vai funcionar, ó. 49, lá, meta não atingida, ela passou de 50 mil, meta atingida, passou de 100 mil, lá, 50 mil, meta atingida, lá, meta não atingida, meta, tudo aqui são valores menores, ó, meta não atingida, tá? E o interessante é que você, se você alterar aqui também, ó, por exemplo, a meta agora vai ser 70 mil, aqui atualiza, ó. Por exemplo, se agora, em vez de 120 mil, você vendeu 50 mil, lembra aquela hora que passava lá? Ainda não bateu a meta, ó, meta não atingida. Se vender 60 mil, ainda não bateu a meta. Se vender 70 mil, ou maior que isso, ou mais que isso, olha lá, meta atingida. Ok? Bem, é isso. É para essa finalidade que você utiliza a função C. Tá? Espero que você tenha entendido essa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outras funções. Tá? Sobre a função conta-se, que é uma função bem interessante. Tá? E se você quer continuar recebendo esse material, não esqueça de se inscrever no meu site www.queroaprenderagora.com.br. Te vejo na próxima aula e até mais.